Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Foz. Eu ia falar, sabe o que, Diego? Seu canal, campeão. Eu tô assistindo muito programa de TV, entendeu? Ultimamente. E antes aqui era TV Sim, mas agora a TV Foz vem com tudo para levar informações de qualidade, permanecendo o bate-papo sempre de quarta a sexta. Quarta, quinta e sexta a gente está nesse mesmo horário, às 18 horas. E hoje tem um tema super importante que já me pediram mais de uma vez, que era para trazer a Polícia Militar aqui ao nosso programa. Então a gente tem como tema Polícia Militar e a violência no Brasil. Infelizmente a gente vive uma realidade na qual todos os dias, enquanto advogado, também a gente vê a busca pela justiça de vítimas que ficam desamparadas e ao mesmo tempo de pessoas que são presas de maneira errada. Acontece e cabe a nós aqui trazermos tudo que acontece dentro dessa temática para poder discutir e abranger um pouco mais esse tema junto à sociedade. Aqui comigo, antes, tem imagem aí da Linhares, linda demais. Olha só, Diego, Major Herbert, como Linhares fica bonito nesse horário. Começam a acender as luzes, mas ao mesmo tempo não está totalmente escuro ainda. Ali vai colocar outra câmera, Marcelo, vamos ver. Aí é BR-101, antes estava na ponte que liga a entrada de Linhares para quem vai para Vitória, o sul do estado. Agora é em sentido ao norte, quem vai para Jaguaré, Conceição da Barra, Guriri, São Mateus, levemente congestionada a BR. É sinal ou está congestionada mesmo? Na hora que vocês vieram para cá, como é que estava o trânsito? Boa noite, Thiago. Primeiramente agradecer pelo convite. A gente fica muito satisfeito em poder a polícia estar participando. Sem dúvida. E estar mostrando aí para as pessoas que estão nos acompanhando como é que funciona a rotina da polícia, como é que é o papel da polícia na sociedade, né? Em relação ao trânsito, Linhares é uma cidade grande, né? Desenvolvida, e nós já estamos, alguns dos nossos talvez problemas é o trânsito, né? Nesse horário, a partir de 5 horas, geralmente começa a ficar bem congestionado, principalmente que nós temos muita retenção em semáforo, né? Olha só como é que tá, Major. Sim. Inclusive, tem estudos aí que diz que o Espírito Santo é o lugar que tem mais semáforo por quilômetro, né? É mesmo? Então... E radar? Radar também é outra. Então você acaba congestionando muito, né? Mas, enfim, são os bônus e os ônus de um desenvolvimento, né? Exato, exato. Às vezes, agora retornamos aqui, às vezes enquanto advogado chamam a gente para uma discussão ou outra sobre o desenvolvimento do município. E uma coisa está atrelada à outra, não tem como você desenvolver, você crescer e querer um trânsito limpo. Infelizmente, não tem como ajustar uma cidade pequena com um trânsito caótico e nem uma cidade que vai crescendo com um trânsito perfeito. Mas tem como melhorar. E aí a gente vai buscando, junto com o poder público, quando pede opinião, e também, enquanto OAB, instituição, vai opinando como pode ser um pouco melhor aqui, ali abre essas vias, fecham as demais. A gente vê, por exemplo, São José já fechou algumas ruas, depois abre rua, mas assim, é testando, para de fato ver se no dia a dia acaba melhorando para a população. Major Herbert, agora sim eu apresento Vossa Excelência aqui para os nossos telespectadores. É uma honra tê-lo aqui. Obrigado por ter aceitado o convite de vir falar um pouquinho do dia a dia da Polícia Militar. Esse tema de violência que infelizmente está no noticiário, seja o noticiário que começa às 6 da manhã ou às 10 da noite, cada minuto a gente vê que a violência vem aumentando, que a violência vem preocupando a nossa população, mas a Polícia Militar está ali para atender, para dar atenção e, de fato, para combater. Então, muito obrigado por estar aqui conosco. A gente agradece, eu acho que é importante esse debate, né? Até mesmo para poder a sociedade entender a violência, né? Porque, na verdade, muitas pessoas acham que tá tendo um roubo na próxima residência. Então, ele acha que aquilo é só problema de polícia, né? E de polícia militar. E, na realidade, não é. Existe um sistema de justiça penal que influencia nesses índices de violência. Então, a sociedade tem que pensar, né, como a gente vai melhorar essa variável violência para a sociedade. E eu acho que um debate como esse, como hoje, é importante para as pessoas se conscientizarem e tentar também ajudar a gente a melhorar
a qualidade de vida da nossa cidade. Exato. Doutor Diego Hermeli, meu querido amigo, advogado, presidente da Comissão de Prerrogativas da terceira subseção da OAB, que compreende Linhares, Rio Bananal e Soretama. Para a gente é um tremendo prazer tê-lo aqui para fazer esse bate-papo de forma descontraída, mas ao mesmo tempo um assunto de extrema relevância para a sociedade. Bom, Tiago, primeiramente boa noite à população que nos assiste em casa, até mesmo em outro horário que o programa vai ser reprisado. Cumprimento também o Major Herbert, ilustre representante da Polícia Militar, que há longo tempo a gente já vem estreitando laços entre instituição OAB e Polícia Militar, isso tudo para maior prestabilidade e eficiência do serviço público também, garantindo direitos dos advogados, garantindo o direito da sociedade de forma geral e se fazendo uma sociedade, ou pretendendo se fazer uma sociedade mais justa e livre da forma possível. Obviamente, Vossa Excelência, Tiago, não me pede, você passa a missão, como lá atrás também me passou a missão de assumir a prerrogativa local. Hoje, agora à tarde, aproximadamente 3 da tarde, mandou uma mensagem via aplicativo, preciso de você, vamos lá, e aqui estamos para tentar contribuir da melhor forma possível para o debate e levando, obviamente, informação correta, fidedigna à nossa população linharense. Agradeço muito, Diego, Major. Lembrando que o programa vai para o estado inteiro, tá? Perfeito. Diego, Major. Bom. Falo isso porque a gente recebe mensagens de Vila Velha. Olha que curioso. Uma vez, Renato, lá de São Paulo, era segurança do Damásio de Jesus. Eu estudei no Damásio de Jesus, à época. Ele vem a Vitória, tá no hotel Ibis e me manda uma foto. Cara, não tô acreditando. Você tá apresentando um programa aí no Espírito Santo. Então, assim, bacana que a gente vê que, de fato, as informações aqui giram bem, vai para o estado todo, e a nossa missão é sempre levar conteúdo de qualidade. Major Herbert, a gente fala de segurança, mas nós temos, primeiro, uma geografia nacional, um contexto social completamente diferente, dependendo da região, da cidade, do estado. Como é que a Polícia Militar faz para poder estudar de maneira específica ali o combate, não só após o crime, mas também prevenir ali, como é que é o dia a dia? Isso daí a gente tem curiosidade até mesmo enquanto cidadão. Então, como você falou, o Brasil, país continental, nós temos aí mais de 8 mil quilômetros de fronteira seca, fora a parte costeira, né? E hoje, com o avanço aí das tecnologias, né, dos modais, por exemplo, praticamente quase as grandes cidades com aeroporto, então essa movimentação ela é muito grande no dia a dia, né? E você tem, além da questão cultural diferente do nosso no Brasil, você tem a região sul, que tem uma cultura, o norte tem uma cultura, a própria região sudeste, você tem alguns estados com cultura diferente. Então, e a Polícia Militar, a lei que cria a Polícia Militar é a Constituição Federal. Né? Lá ela está dizendo qual é a missão nossa, né? Que é policiamento preventivo e ostensivo. E ela é para o Brasil todo, de norte a sul. Né? Então, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, no estado do Espírito Santo, e vou puxar aqui para o município de Linhares, o município de Linhares é um município plano. Né? Diferente, por exemplo, de Vitória, que é um município que tem muito morro. Né? Então, assim, o planejamento do policiamento é totalmente diferente. A gente tem que se adaptar à realidade local. Né? Você pega, por exemplo, o policiamento em área urbana e o policiamento em área rural também é diferente. Você tem, por exemplo, o município de Linhares, o maior município em extensão territorial do estado. Você tem, por exemplo, o balneário de Pontal do Ipiranga para o distrito de Desengano. Se você for sair de Desengano para o Pontal do Ipiranga, são 100 quilômetros. Então, assim, para você fazer um planejamento de policiamento, então você tem que colocar essas variáveis. Então, em cima disso aí, a gente trabalha com mapa de crime, com análise de mapa de crime, né? Tanto na área urbana como na área rural. Nós temos que analisar, por exemplo, a acessibilidade da polícia. A nossa vantagem em Linhares, como você é plano e a cidade praticamente toda urbanizada, então o Estado, ali representado pela Polícia Militar, ela consegue chegar em qualquer local. E rápido. Então isso já ajuda muito. Né? O interior também, hoje praticamente, os acessos à zona rural, praticamente quase todas estão asfaltadas, então você consegue ter um acesso mais rápido. Com algumas localidades assim que você tem uma dificuldade.
Hoje os carros também são melhores. Por exemplo, o carro para o interior nós temos as caminhonetes, carros tracionados. Antigamente, antes de eu entrar na polícia, era Fusca. Era na raça. Se bem que, dependendo aí, né, às vezes o Fusca vai melhor do que muito carro, né? Então a gente tem que evoluir, desenvolver tecnologias, né? Planejamento, né, de emprego de policial. Porque assim, as pessoas que estão nos assistindo têm que entender. O recurso público ele é um recurso escasso, né? A gente não tem condições de colocar um policial em cada esquina. Aliás, a gente tem até condição. Nós estamos dispostos a pagar essa conta? Né? Então, não é viável, né? Financeiramente falando, a gente pagar essa conta. Então, como esse recurso é escasso, a gente tem que aplicar ele da melhor forma possível. Aí, sim, planejamento, estudo, análise de crime, né? E, além disso, tentar trabalhar com as outras variáveis do crime. Por exemplo, Polícia Civil com a investigação, Ministério Público, Judiciário, Sistema Penal, Educação, Saúde, Emprego. Isso tudo compõe também a questão da violência. Então isso nos ajuda também. Né? Então, é um planejamento que é feito diariamente, a gente tenta sempre tá elaborando, tá melhorando, tá ampliando o policiamento, novas metodologias de policiamento, treinamento da tropa, isso é importante, né? A gente tem que qualificar. Eu acho que uma empresa privada ela investe muito em treinamento para poder esse profissional produzir mais e dar uma entrega maior para a empresa privada. E por que a gente não pode fazer isso? Por que o servidor público não pode? A gente precisa melhorar cada vez mais e fazer uma entrega para o nosso patrão. A gente costuma falar que o nosso patrão é quem? É a sociedade. Eles que pagam o nosso salário. Né? Nós que, né? Então, e nós somos servidores. O próprio nome já fala servidores. Então, a gente tem que servir e servir de qualidade. Então, por isso que a gente tenta sempre, da melhor forma, elaborar um policiamento, distribuir um policiamento para ver se a gente consegue melhorar a nossa produtividade e tentar reduzir esses índices de criminalidade aí que estão, infelizmente, estão ficando alarmantes. Doutor Diego, e na advocacia esse desafio de estarmos não só num país com abrangência continental, o tamanho dele é maior do que quase todos os outros do planeta, mas a advocacia também ela acaba se especializando. A gente fala de uma polícia no interior que começa a dividir a área urbana com a área rural, começa a ter um carro para a área rural, mais específico do que era antes, o mesmo para todas as localidades. E a advocacia, como é que faz essa distribuição? Como é que vê essa questão de atuação no dia a dia? Tá, vamos lá, Tiago. Primeiramente, a gente tem que ter um espectro maior quanto a essa questão de criminalidade. Há crimes e crimes. Sim. E isso a gente tem que colocar também em contexto social. Contexto social que eu digo é o seguinte, é a questão realmente da pessoa mais abastada para o menos abastado financeiramente. Obviamente não deixa de ser crime. O furto, o roubo cometido pela pessoa de menor posse financeira daquele de maior financeira. A conduta criminal está ali. O que a gente tenta e combate ou leva à luz é que o tratamento seja idêntico a ambos os casos, fazendo afirmar nosso texto constitucional de igualdade, de atividade pública da forma mais eficiente possível. E aí a gente tem que ter em mente justamente essa questão geográfica, financeira e tudo mais, para se evitar padrões, que há muito tempo nossa sociedade vem sendo construída e há algum tempo já desmistificando esse tema de padrões. Aquele padrão, não necessariamente aquele padrão é desse jeito. Não necessariamente aquele padrão é criminoso, não necessariamente, ou melhor, aquele padrão que hipoteticamente não seria, muitas das vezes e o crime é muito mais grave do que aquele de menor posses. Então o que a advocacia também visa nesse combate, nessa questão de segurança pública, é efetivar direitos, é ter uma investigação justa, é pontuar balizas processuais para que se de fato cresça uma sociedade justa, fraterna, imparcial com todos os seus cidadãos. Com as pessoas tendo a lei de maneira igual, pode-se dizer, aplicadas. Porque Perfeito. O que a gente muitas vezes vê, o sentimento de injustiça é quando a pessoa, poxa, eu tenho dificuldade financeira, eu não tenho acesso aos mesmos direitos
que seriam universais. Perfeito. E aí fica aquela sensação de impotência de tudo, o que de fato a gente luta também, enquanto advogados, para que o direito seja igual para todos. Major, os principais desafios enfrentados pela Polícia Militar no combate à criminalidade e à violência nas grandes cidades e em áreas rurais do país. É interessante essa pergunta, Thiago, que são praticamente quase duas coisas distintas, né? Nos centros urbanos, nós temos hoje principalmente já as facções criminosas, né, que estão se organizando, estão cada vez mais fortes, com equipamentos cada vez mais, armamentos cada vez mais letais, né? Então você precisa de uma polícia mais especializada ainda, né? Por exemplo, aqui no Espírito Santo, na região da Grande Vitória, nós temos algumas equipes que foram treinadas para patrulhar áreas de morro, né? Então você precisa entrar na favela, subir, às vezes o criminoso está na posição melhor, que ele está na altura, né? Está na parte mais alta, então a visibilidade dele é melhor. Então os policiais são treinados, né, para esse tipo de operação, né? Nós temos também, por ser uma urbana, aquela aglomeração urbana, os conflitos são maiores, né? A Polícia Militar, por exemplo, você pega aqui em Linhares no final de semana, a gente atende no final de semana mais ou menos 10 casos de Maria da Penha. Só Maria da Penha, né? Empenhando as viaturas, porque a pessoa às vezes faz uso de bebida alcoólica e vai para casa, acaba entrando em conflito lá com a esposa, com os filhos, né? Então isso demanda muito da Polícia Militar, né? Você tem às vezes os conflitos de vizinho de coisa, por exemplo, o galho da árvore de um está passando para o quintal do outro. O que demanda muita gente também, nos finais de semana à noite, som alto. Sim. Você imagina, por exemplo, nesse final de semana agora, um cidadão num bairro, ele pegou aqueles que eles chamam de paredão, né? O paredão de som, 10 horas da noite ligou. Assim, talvez no entendimento dele, ok, eu tô me divertindo, eu saí de serviço, eu quero me divertir um pouquinho, né? Vou ligar meu sonzinho aqui, um paredão, coisa simples, né? Básico. O sonzinho básico. Só que ele esqueceu que ele tem vizinhos, né? E esses vizinhos, às vezes, o cara tá dormindo porque no outro dia de 5 horas da manhã vai trabalhar. E olha a situação chata você denunciar o seu vizinho. Isso. Aquele que você vai olhar no dia seguinte, que você vai olhar na semana assim. Aí chega a Polícia Militar e às vezes a gente chega assim, aí a gente tem também que ter o bom senso. Meu amigo, né, cara, compreende, que entenda, tal. E muitos entendem, e outros não. Aí a gente usa já os rigores da lei, né, faz a apreensão do equipamento. Então são essas as variáveis que tem na grande cidade, né? Já no interior, o agronegócio, especialmente na nossa região, né, você tem os valores de café, valores de cacau, valores de pimenta. Então, está virando um atrativo para criminoso e para o interior, né? E no interior nós temos algumas dificuldades, por exemplo, de comunicação de rádio, né, de comunicar rápido. Às vezes você tem uma viatura em desengano, 50 quilômetros de Linhares. Vai gastar aí mais ou menos 20, 25 minutos para essa viatura chegar no local, né? E às vezes o rádio não comunica, às vezes não tem sinal de celular. Então, às vezes fica 2 policiais sozinhos. Nós temos aqui na região... No Brasil, né, principalmente no Nordeste e no Sul do Brasil, já teve alguns casos aqui em Minas Gerais, o novo cangaço, que são criminosos fortemente armados, 10, 15, 20, que às vezes vai em determinadas cidades pequenas, como, por exemplo, nós temos aqui vizinho Rio Banal Soretão, um exemplo, né? Atacam e às vezes naquele local você tem, às vezes, naquela noite, 4 policiais trabalhando. Então os caras vão cercar os policiais. Então nós temos essa dificuldade também. Então é uma coisa que a gente precisa... E o crime também no interior, a gente observa muito também, algumas regiões aqui, região serrana, às vezes crimes que a gente chama de proximidade, né? Às vezes o cara tá ali fazendo uso de bebida alcoólica, acaba discutindo, aí tem um crime, né? Então ainda tem essa diferença, né? Tem essa diferença. E eu acho que ainda o mais complexo é realmente os aglomerados urbanos. Nós temos a dificuldade de trabalhar, né, também pela diversidade cultural que às vezes tem, né? Então, realmente, é mais trabalhoso. É mais trabalhoso. Com certeza. E na advocacia, Diego, como é que fica essa questão do interior com a grande... Vamos colocar Linhares como grande cidade, por exemplo, Rio Bananal, cidades menores, estão ali, todas elas têm esses conflitos. Todos os conflitos precisam de profissionais do direito também para auxiliar. Essas cidades menores contam com profissionais, ou normalmente vêm para Linhares, na cidade maior que acaba distribuindo.
Porque a gente vê, enquanto subseção, terceira subseção, são 3 municípios que abrange. Só que a primeira subseção, Colatina, são 9 no total. E às vezes o advogado está muito na cidade maior. E a população precisa também ali do advogado na cidade menor. Esse atendimento é tranquilo ou de fato tem profissionais nessas cidades menores? Tiago, obviamente a gente está falando de um nível local regional. Obviamente o país como extensão continental, como o Brasil, há muita diferença. A exemplo, aqui em nossa região, vou colocar no município de Linhares mesmo, há 2 faculdades de Direito. Todo ano já sai muito advogado. Já advogado. sai bastantes bacharéis que vão Isso. se tornar, em sua grande maioria, advogados de profissão. Mas, obviamente, é um grande desafio você ter um profissional para sua defesa, para garantir um estado mínimo também, um estado mínimo de direitos fundamentais em cidades menores. Porque muitas das vezes, como a gente viu algum tempo atrás, municípios, comarcas que estavam se retirando unidades judiciárias. Ou seja, hoje em dia, por exemplo, vamos colocar, se tirasse o fórum de Rio Bananal há um tempo atrás, como que se queriam, o jurisdicionado ali teria que sair de Rio Bananal por uma circunscrição em Linhares. Muitas das vezes, para não dizer todas, isso demanda recurso financeiro. E o humilde consegue vir 1, 2, 3 vezes no fórum? Ou quando convocado? O próprio advogado acaba desanimando. Ou até mesmo um advogado, porque ele tem que colocar esse custo como verba para ele receber, para até abater, para ele não ter que pagar por voluntariado, por custo dele, pagar para trabalhar. Então, assim, muitas das vezes essas pequenas cidades pode inviabilizar uma presença do advogado, mas de forma geral o que a gente tem visto tem-se essa presença. Entendi. Com ultimamente até um processo que a gente está ocorrendo nessa última semana, é a questão até mesmo de virtualização do Poder Judiciário, né? Que cada vez mais de comarcas virtuais, que é um novo futuro que a gente está experimentando, e o futuro também dirá da nossa experiência se válida ou se necessária a mudança. Se me Major, permite fazer uma ponderação. É interessante o que você está falando na questão dessa... Às vezes tem as comarcas nos municípios. Nós temos uma dificuldade, né, também. Alguns municípios, as delegacias às vezes só funcionam em horário administrativo. Finais de semana, feriados e à noite. Então, às vezes, a viatura daquele município tem que deslocar para uma sede maior, por exemplo, Linhares, né, poder fazer um flagrante. Né? Então, a gente também tem essa dificuldade. Outra coisa em relação ao profissional, né, o profissional de direito, às vezes o cara não tem um atrativo para poder ir trabalhar no interior. Né? Vai trabalhar numa cidade que às vezes não vai ter um atrativo econômico para ele, né, como profissional. Na Polícia Militar é a mesma coisa. Quando você abre um concurso, a grande maioria são das grandes cidades, principalmente na Grande Vitória e as grandes cidades, Linhares, Colatina, né? E a Polícia Militar, todo o estado do Espírito Santo. Então, forma um profissional, aí ele é designado para trabalhar num município pequeno. Por exemplo, o Rio Bananal, um município um pouco mais afastado, assim, né? Rapaz, uma dificuldade de manter esse profissional local. Ele começa a pedir, eu preciso ir embora, eu quero ir para Vitória. Então a gente tem uma dificuldade muito grande com isso aí. Então é o mesmo princípio da advocacia. No final contas, é a mesma regra, vamos dizer assim. É a mesma regra, as mesmas dores. Mesmas dores, isso aí. Você falou, Diego, eu lembrei do Romário, no contexto aí, que ele falou uma vez jogando pelo Flamengo, eles fingem que me pagam, foi o Romário ou o Vampeta? E eu finjo que jogo. Não lembra não, é isso aí. Flamengo já foi ruim de grana, não é essa potência toda já, foi muito. Que é hoje não. Olha, vamos chamar um intervalo, tá? Voltamos já. Lembrando que é um tema de extrema relevância. Se tiver qualquer dúvida, manda pra gente. O telefone tá sempre na tela aí. É 1 minuto, voltamos já. Voltamos com o segundo bloco do programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Foz, com o tema de hoje, Polícia Militar e a Violência no Brasil. Eu começo o segundo bloco, Major, perguntando para o senhor sobre a questão da formação e o treinamento de policiais militares, como que abordam as questões relacionadas ao uso da força, direitos humanos e a complexidade da violência urbana e rural do Brasil.
Hoje o policial militar ele tem basicamente duas formas para ingressar na nossa instituição. Nós temos o concurso que é para a praça, ele entra na carreira de soldado, e nós temos o concurso público que é para oficiais de polícia, né? Então quando ele entra ele vai ser formado, porque nós temos uma desvantagem em relação às demais profissões, né? Quando a gente abre o concurso, a gente tem que abrir o concurso, contratar e formar o camarada. Diferente, por exemplo, de um concurso de médico. Você contrata lá um pediatra, o cara já vem pronto. Então a gente tem que formar. Então, para o curso de formação, por exemplo, o soldado ele fica 10 meses na academia. E ele tem mais ou menos aí, no mínimo, 30 matérias. Matérias de direito. A única coisa que ele não aprofunda em direito é tributário, alguma parte de direito civil, porque talvez não faça muito ajuste dele ter esse conhecimento, mas Constituição, direito penal, enfim. Então ele tem essas matérias todas. Nós temos matérias de filosofia, sociologia. Nós temos são feitas algumas palestras na questão do trato sobre gênero, sobre atendimento à mulher, né, enfim. Hoje, o curso de formação de soldado é um curso que entrega um profissional hoje de qualidade, né? E além disso, e o curso de oficial, né, que é o segundo concurso de ingresso, é um curso de 3 anos. Aí ele aprende liderança, comandamento e todas essas matérias durante 3 anos de tempo integral. Então, assim, é um curso muito robusto. Então, o profissional, ele sai bem formado. E as matérias de direito, né, direitos humanos, isso aí, nós temos a matéria de direitos humanos, estuda essa matéria de direitos humanos, né, a gente aprende lá tudo que é necessário, né, inclusive a utilização do uso da força, né, e além disso, nós temos também a questão da legislação brasileira, né, nosso arcabouço jurídico. O policial, antes dele entrar, ele é um cidadão, ele tem que obedecer à legislação, né? E durante a carreira dele, se ele cometer algum crime, ele tem as suas punições, né? Então, assim, hoje a gente entende que o policial ele é muito bem formado. Além disso, durante a carreira dele, ele tem alguns cursos de aperfeiçoamento dentro da instituição, né? Ele tem, por exemplo, ele vai ser promovido a sargento, ele faz um curso. Para ele ser promovido a major, o capitão para ser promovido a major, por exemplo, no meu caso, eu fiz um curso, uma pós-graduação. Então, a polícia ela qualifica bastante nesse sentido. Então, em questão de legislação, acho que o policial ele conhece, ele entende, ele sabe muito bem, né? A dificuldade nossa hoje com a violência, essa complexidade, né, das questões urbana e rural, é justamente a dificuldade que a gente tem da nossa legislação. A gente acha que a nossa legislação está um pouco permissível. Em que sentido? Na sexta-feira passada, aqui próximo à TV, foi pego um casal por tráfico de drogas, um submetralhador de fabricação caseira e drogas. Essa mulher era a 4ª vez que ela tinha sido presa por tráfico, sendo que uma semana antes ela foi presa com 74 buchas de maconha. Então olha só, 4 vezes, né? 4 vezes. Então assim, o que aconteceu para ela ser solta, né, nessas 3 vezes anteriores? Nós tivemos agora no início do ano um aumento do índice de homicídio em 2 bairros aqui da região norte de Linhares. O que era? 2 grupos de menores se matando. Olha, vem cá, mato 1-0, vem cá, mato 1-1. Tava uma briguinha de quem mata mais, né? Foram pego, um grupo lá foi pego os menores. Um deles, de 15 anos, já tinha 2 homicídios na conta dele. E quando ele foi apreendido, inclusive a gente tem que ter, né? Tem que ter cuidado. Se falar preso, abala psicologicamente o adolescente. Então ele não consegue nem dormir. Não consegue. Então ele tem que falar que ele foi apreendido, né? Ele não cometeu crime, né? Ele cometeu lá uma infração análogo, né? Não pode falar que ele cometeu crime. Abala. 2 homicídios, ele fica abalado, né? Então tá. Ele falou pros policiais, cara, beleza, vocês me prenderam, mas quando eu sair eu tenho uma lista para poder matar. E vai sair. No máximo aí o quê? 3 anos de cadeia. Cadeia não, né? De internação. Não pode falar cadeia porque, né? Não pode. Então assim, a gente tem essa dificuldade. A nossa dificuldade da polícia militar é justamente... Eu não gosto de usar muito o pessoal fala que está enxugando gelo, né? Sim. Então assim, nós estamos que... É um prende-solta. Tem casos aí no Espírito Santo de 15 vezes. Furto não fica. Nós estamos hoje, no município de Linhares, um problema... que são as pessoas em situação de ruas, né? E alguns deles, mandado de prisão, e às vezes comete vários furtos, né? Então, a dificuldade da gente de ter alguma punição para que cesse isso aí,
né? Então, a nossa dificuldade hoje de polícia é justamente isso aí, de trabalhar nesse sentido, né? Da legislação, de que o nosso serviço ele dê um resultado para a sociedade, né? Então, a gente precisa, talvez, a sociedade repensar essa questão desse arcabouço jurídico, principalmente na questão penal. Depois a gente consegue... porque o que acontece? O criminoso ele faz a seguinte conta, é uma continha simples. Ele tem um crime, o crime é igual, benefício menos o prejuízo dele. Se ele vê que o benefício é maior, ele vai cometer o crime. Se ele observar que ele vai tomar um prejuízo, vai ficar preso, vai ficar 20 anos, 30 anos, com certeza ele vai pensar, vai cometer o crime? Às vezes sim. Você pega país aí, por exemplo, o Japão, 3 homicídios no ano. No ano. Não, é algo assim surreal. No ano, né? Aí você tem uma questão cultural, obviamente, Sim. né? Uma questão cultural. Mas você também tem, lá também tem uma legislação forte, inclusive pena de morte. Ah, não, cara, pena de morte, Deus me livre. Não pode, isso fere os direitos humanos. Pô, cara, não sei, mas eles têm essa questão lá e provavelmente teve um entendimento que aquilo talvez resolveria. Então a gente tem que ter alguma punição exemplar para essas pessoas para que elas pensem o seguinte, pô, cara, vale a pena ou não vale a pena? Né? Nós tivemos um caso agora, uns anos anteriores, aquele ataque às escolas em Aracruz. Sim. Né? Um adolescente lá, 3 anos, vai tomar o quê? 3 anos de cadeia. Vai ficar 3 anos preso. Matou professores, matou alunos, feriu outras pessoas. Nos Estados Unidos ficaria, talvez acho que lá para adolescente não tem perpétuo, mas ele ia tomar no mínimo 40 anos. Mas votar ele pode. Aí, 16 anos. decidir um país, ele pode. O presidente, Isso aí, o senador, o deputado Ele pode. federal, o prefeito, aí pode. Pode, ele tem consciência, ele tem discernimento, ele tem propriedade. Mas para ficar preso igual gente grande, não pode. E outra coisa que eu acho interessante também, a questão hoje é da família. A gente observa que as famílias estão um pouco desestruturadas, né? A gente estava até começando aqui antes do programa, né? Que talvez a nossa criação foi um pouco diferente, né? Nossas responsabilidades como filho, né? Nossas obrigações como filhos, né? Então a gente observa hoje, por exemplo, você vai atender uma ocorrência em um bairro com um índice de criminalidade um pouco alto. Aí você vai lá e faz a apreensão do menor com drogas. A família junta para bater no polícia, para tirar esse menor do polícia. De vez a mãe... Antigamente, né? Eu tenho 27 anos de polícia. Antigamente, quando eu comecei, a mãe chegava lá... Você tinha que separar a mãe para não espancar o menor. Senão, pô, peraí, cara, vai espancar o menor aqui, vai dar problema pra gente. Não. Hoje não. Hoje junta, inflama a comunidade para poder atacar a polícia, para tirar esse menor. Né? Aí começa a provocar o policial, começa a jogar pedra pro policial, às vezes fazer uma reação... de certa forma, às vezes, fora das normas. Ah, eu filmei e vai denunciar. Quer dizer... Olha o nível da nossa sociedade que a gente está chegando, né? Isso aí, para o policial no dia a dia, é complexo de trabalhar, né? Não sei se vocês observaram, saiu aí na imprensa direto, uma ocorrência no terminal na região da Grande Vitória. O camarada causou um transtorno lá dentro do ônibus, pulou roleta, arrumou uma confusão lá, brigou, queria agredir o motorista. A viatura chegou, ele saiu correndo, os policiais pegaram. Aí entrou em luta corporal. O policial entrou em luta corporal. O camarada lá, um cara grande, em luta corporal. Todo mundo lá, não, peraí, solta o cara. Não, faltou ir lá salvar o cara. Aí o policial, teve uma hora lá que ele começou a dar porrada no policial, o policial sacou a nossa... O pessoal conhece como pistola elétrica, né? Que é a taser, e fez todos para não, pelo amor de Deus, mataram o cara. Então assim, você vai em países desenvolvidos, por exemplo, Estados Unidos. Quando tem uma ocorrência desse tipo, a comunidade ajuda. E respeita. E respeito. Falar, olha lá, o cara foi que ele aponta aqui, não, a gente não pode, não. Então assim, a gente tem que rever essa cultura nossa, né? Mudar. Muitos falam que, não, porque polícia militar, né? O nome militar é ditadura. Gente, olha só, eu sou profissional, eu não sou da época da ditadura. Hoje nosso curso, nós temos direitos humanos, nosso curso tem policiamento comunitário, né? Não tem essa coisa de ditadura. Nós estamos numa geração que não passou por isso. Vamos virar essa página, vamos pensar o que a gente pode fazer para melhorar, né? E tentar melhorar essas questões. Então acho que hoje a nossa dificuldade é principalmente a questão jurídica e a questão cultural, né? As pessoas, a família, ela não está mais preocupada em talvez educar o filho de forma correta, com valores, com ética, né? Então a gente precisa talvez estar mudando isso daí. Maravilha. Essa questão dos Estados Unidos, me recordei agora, em dezembro eu fui lá, e aí alugando o carro, eu e um colega que vai todos os anos,
A via tinha cinco vias, a rodovia 5 vias, só para ir, 5 para voltar. Ah, ninguém na via. Então, se é aqui no Brasil, você vai a 200, pá. Entendeu? Porque você tem ali toda a liberdade, se não tiver um radar, por exemplo. Lá, uma via dessa, 110, é 110. Você não precisa ter um radar. Porque as pessoas respeitam a polícia. Ele sabe que se você ultrapassar e o policial chegar, você vai responder lá nos Estados Unidos por aqui. Você vai perder a carteira, não tem jeitinho. Ele é multado lá, Ele em é dólar, multado, né? Em dólar. E a polícia não alivia. Mas ela não alivia porque ela tem uma legislação que é favorável a esse tipo de autuação. Ela tem uma sociedade que respeita. E aí aqui é isso. Às vezes você vai ver o trabalho da polícia, você muitas vezes falta respeito. Não você, mas a gente vê a situação ali. Então, isso daí foi algo no trânsito, mas que reflete a sociedade. Interessante você estar falando isso, né? Não vamos nem falar da violência lá, do traficante, essas coisas. Vamos falar do trânsito, né? Aliás, o trânsito mata mais do que os outros crimes no Brasil, né? O trânsito mata mais. Eu estava ontem na reunião do Conselho de Segurança de Linhares e um representante lá da Associação do Deficiente Físico de Linhares, ele questionou, as pessoas estão estacionando na vaga de deficiente físico. A gente vai chegar para estacionar e não consegue estacionar. O que a polícia vai fazer com isso? Aí a gente fica pensando, caramba, precisa da polícia para resolver isso? Né? Aí eu falei, citou o exemplo, falei, cara, eu também tenho um problema. Porque lá no batalhão nós temos uma vaga para deficiente físico. Né? Teve um dia que eu estava lá na frente do batalhão, veio um entregador de mercadorias, né, desses aplicativos aí. Ele parou na contramão de direção e na vaga do deficiente. Lá no batalhão. Na frente do batalhão. Aí eu falei, cara, na frente... sério mesmo? Falei, cara, tem certeza? Na frente do batalhão? Ele, não, cara, é rapidinho. Eu falei, cara, mas o seu rapidinho é uma vida para um deficiente. É isso aí. Né? O cara vai ter que estacionar lá no caixa-prego e como é que vai vir? Não, cara, mas eu tô trabalhando. Eu falei, mas eu tô fazendo o que aqui? É isso aí. Então, assim, aí eu te pergunto, precisa de polícia para isso, cara? A gente precisa gastar com a polícia militar para poder fiscalizar isso aí, que é uma questão cultural, uma questão de educação, de bom senso com o ser humano. Então, assim... É complicado. É um tema, assim, talvez, né? E na advocacia, Diego? Essas questões aí que a gente vê também, não só direitos humanos, mas às vezes a sociedade também tem dificuldade de entender o papel do advogado. Sim, não só do advogado, Thiago, como também da força policial. A gente tem que ter em mente o seguinte, o mundo evolui. Não necessariamente evolui para melhor, infelizmente. O tempo, ele é irretroatível. Mas as consequências do tempo nem sempre. A questão igual o Major estava aqui falando, infelizmente a gente tem visto, principalmente em comunidades, ações policiais, sim, em que a própria população começa a ter uma postura de enfrentamento da polícia. Sim. Perceba-se que o agente público está ali justamente num momento de estresse, em que frações de segundo ele tem que decidir pela vida dele ou de alguém, e nesse contexto hostil que a própria comunidade está fazendo. E aí é aquela questão, mas comunidade, população em volta, todo mundo tem interesse em uma sociedade segura. Por que eu vou hostilizar quem me daria isso? Começa a se ter questionamentos. E aí, voltando à pergunta inicial, cada vez mais coloca o policial, o agente da lei, com a obrigação de estudar textualmente e treinar. Porque muitas das vezes a entrada, a localidade que ele vai estar atuando, não é uma localidade fácil. Como o Major disse aqui agora há pouco, Linhares é uma cidade plana. Pouca zona periférica, mas ainda a gente tem locais que são becos, que visibilidade é muito pequena. Regiões de comando de situações que, de certo modo, o crime, não vou dizer que comanda, mas tem uma certa influência. Então são situações que também colocam o policial nessa condição. Vou citar, há pouco mais de 30, 40 dias atrás, mais ou menos, se não me falha a memória, uma ação da Polícia Militar no município de Colatina. Infelizmente, uma atuação infeliz,
melhor dizendo, em uma avaliação inicial, obviamente isso aí vai ser apreciado pela Corregedoria da Polícia Militar, se for o caso pelo Poder Judiciário, onde que um menor dirigindo, talvez sob influência de algum psicotrópico, mas teve contra ele 49 disparos de arma de fogo, e muitas das vezes de calibre não tão... colocar, como se fala, de calibre normal, e sim um calibre maior, como fuzil. E aí a questão precisaria de 49 disparos para conter um menor, um veículo? O que aquela atuação policial ali faltou? E aí é essa questão. Então, assim, eu acho que demanda muito esse treinamento, demanda muito essa capacitação e também uma postura social. Social do seguinte: se a força policial, seja ela qual for, está afrontando direitos humanos, a exemplo, tortura, um excesso... A lei ela é rígida. Que a lei é rígida e o cidadão tem o direito de gravar, de representar, do que quer que seja. Mas jamais hostilizar a quem tem como missão institucional proteger toda uma sociedade. Exatamente. A questão até mesmo questão de desvio de conduta, infelizmente, a gente, quanto instituição, vai ver, tem todas. Né? Tem todas. Então, quando alguém vem falar de advogado, para mim, a primeira coisa que eu pergunto, mas você faz o quê? Eu sou X. Meu irmão, o que não falta é pessoa assim na sua profissão. Então, assim, a gente tem que, de fato, fazer o nosso dever, não só institucional, mas social, e prezar para que os demais da classe, seja do direito, da polícia, da magistratura, do MP, da onde for, façam também da maneira devida. Que a gente está para cumprir a lei e atuar de maneira lícita, legal, honesta, transparente, mas o desvio de conduta tem em todos os lugares. É interessante, Thiago. Por exemplo, a OAB tem o código de ética de vocês. Nós temos um código de ética também, né? E lá tem todas as regras do jogo. Né? Então, o policial, quando ele entra, ele estuda essa regra do jogo, né? Fora a questão criminal. Por exemplo, a polícia militar, os policiais militares, né? Ele tem ainda mais um código para poder ajudá-lo, que é o Código Penal Militar. Que alguns crimes lá, inclusive, são maiores que o crime, vamos dizer assim, comum, né? Lá do Código Penal. Então, assim, e a gente, assim, a Polícia Militar ela é muito tranquila sobre isso daí. Desvio de conduta, nós não compactuamos com isso aí. Nós não concordamos com isso daí. A Polícia Militar, nós temos lá dentro um órgão de corregedoria para poder investigar, e se o policial tiver desvio de conduta, ele vai ser, se for o caso, até demitido. Né? E uma ocorrência igual essa aí, Diego, realmente... tem que ser apurado. Vai ser apurado, né? E se os policiais agiram no excesso, vão ser punidos. Justamente garantindo o direito de defesa, contraditório. Então, assim, infelizmente, talvez uma ação lá que os caras talvez... Mas qual a dificuldade da polícia? É que nós lidamos com vidas, o dia a dia. Então, quer dizer, uma ocorrência daquela lá, você acabou, talvez, matando uma pessoa que talvez era uma ocorrência de embriaguez ao volante. Né? Então, assim, a proporcionalidade talvez não foi correta. Assim, eu não sei muito bem como é que aconteceu os fatos lá em si, mas vai ser apurado, e se os policiais realmente deram causa, infelizmente vão ser punidos. Isso daí na OAB a gente vê muito também, e lá também tem o órgão interno que apura desvio de conduta, etc. Acho que todas as instituições hoje têm, até mesmo para preservar a imagem e também dar resposta à sociedade. Aqui é organizado, pode acontecer, mas nós estamos atentos. O profissional responsável ele não gosta desse tipo de conduta de colegas, né? Não ele quer que a profissão seja uma profissão de nome, de relevância, né? Exemplar. Então, isso aí. Não é mesmo? É isso aí. Olha, vamos rapidinho para o intervalo e voltamos em 1 minuto com o terceiro e último bloco. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Bate-Papo da 6 à Quinta da Lei, aqui na TV Foz. Tema de hoje, violência no país e a Polícia Militar, o seu papel, o dia a dia. Inclusive o Major Herbert, Dr. Diego, já explanaram bastante. Mas o terceiro e último bloco é rapidinho. Eu gostaria, tá? Eu inicio aqui com o Major Herbert, que desse
Alguma dica ou também alguma palavra para quem sonha em ser policial militar? Olha, eu acho que a carreira militar ela é uma excelente carreira para quem deseja, né? É um trabalho árduo, é um trabalho de você atender, de atender a comunidade, né? De estar servindo, né? Mas é uma carreira que ainda vale a pena. O salário não é um salário ruim, né? É um salário, acho que compatível, né? Poderia talvez até ser mais, mas é um salário que talvez o cara consiga administrar a vida. E assim, a formação nossa hoje é uma excelente formação. Acho que o cara vai aprender muito. E é gratificante, né? A gente recebe elogios da comunidade. A gente tem essa oportunidade de estar conversando com vocês aqui. Quer dizer, a gente tem credibilidade com a sociedade de estar aqui conversando, né? Então, assim, acho que vale a pena. Quem tem interesse, os jovens aí, pode vir para a carreira. Como nós falamos, são 2 carreiras, né? A de praça e a de oficiais, né? Então acho que vale muito a pena e tenho certeza que vai gostar muito. Vai ser feliz. Vai ser feliz. Diego, e você fala um pouquinho para os que sonham em ser advogados, a melhor profissão que existe, que eu posso falar, assinar em gênero, número, grau. Aí não vale, pô, aí não vale. Aí, pô, é 2 contra 1, pô, tá, é 2 contra 1, pô, perdi, cara. Mas o problema é que ele já tirou a minha fala. Nós temos militares que são advogados, são bacharel, né? Bacharel. O pessoal gosta. Inclusive, muitos militares, eles entram na carreira militar e durante a carreira militar, eles fazem um curso de direito, porque eles querem se aprofundar nas leis. Isso é muito legal. Inclusive até mando um abraço aqui pro Eduardo Martinelli, lá de Vitória, a gente tá sempre junto, passamos o último carnaval juntos, ele, a esposa Catiusca, eu, minha esposa Luana, e ele tá aí na PM há muitos e muitos anos também, vai se aposentar ano que vem, já falei, você tá muito novo para isso, mas... Então um abraço para você, para Catiusca, meu querido. Doutor Diego, um pouquinho da advocacia, essa nobre profissão que a gente exerce. Bom, sou suspeito de falar, assim como você, Thiago, a gente acho que é vocacionado a isso. Como instituição, está no texto constitucional que a advocacia ela é indispensável ao Estado democrático de direito. Justamente por isso, para defender direitos não dos advogados, e sim dos cidadãos. Criar uma sociedade justa, fraterna, equânime, obviamente visando um futuro muito melhor a todos. De forma geral, é uma profissão apaixonante, seja em qualquer área, até porque ela é vasta, não só aqui, como é o nosso tema, o direito criminal, passa-se para o direito trabalhista, para o direito civil, para o direito tributário, previdenciário, N muitos outros, especializações aí de qualquer área, em variadas formas, direito médico e tudo mais. Até porque o desenvolvimento social está atrelado à legislação, ou seja, necessariamente a uma advocacia. Então, sim, o Estado só progride com legislação. E a legislação, obviamente, os seus atores, além de Ministério Público, de judicatura, magistratura, também o advogado nessa balança da justiça. Quanto à remuneração, falo que, pelo que o Major citou, depende por quê? É do seu trabalho. Quanto mais você trabalhar, mais você vai ser remunerado. Quanto menos você quiser trabalhar, proporcionalmente a isso. Qual é o teto? O céu. Depende de você. Diante disso, venha ser advogado, venha ser profissional vinculado à terceira subseção aqui do nosso querido apresentador Thiago Pandini. E, no mais, um abraço da sociedade local, a todo o Estado do Espírito Santo, para onde é propagado esse programa. E obrigado novamente pelo convite. Maravilha. Dou só mais uma dica complementando, tá? Eu digo o seguinte, tem gente que se forma e manda muito para mim. Thiago, eu faço posse de quê? Qual a área que tá bombando, etc. A primeira coisa que eu falo é o seguinte, se formou, vai trabalhar. Vai trabalhar, às vezes você é apaixonado em direito penal, mas no dia a dia te leva para o previdenciário. Às vezes você estudou pouco, na prática se aprimora, se aperfeiçoa, ganha dinheiro e passa a gostar. E pode também para as carreiras de Estado, né? Pode fazer para um delegado, pode ser para a Polícia Federal lá, para a gente, Rodoviária Federal, que exige, né? Exato. Ministério Público, tem o concurso. Carreira magistratura. Exato, não tem um concurso, o direito é muito abrangente. Sim. Tem um concurso. E dá uma base, por exemplo, a prova nossa para oficial, a base dela é direito. Ou seja,
Pode ser um policial militar. Sim. E aí você já chega bem preparado Olha. também, até para fazer a prova. Sim, sim. Não só na atuação prática, mas para a prova também. Só um único registro. Lembrando, no final do ano passado, a gente conseguiu aprovar uma lei estadual, onde no curso de formação das forças policiais do Estado do Espírito Santo vai ter uma matéria prerrogativas. Pô, legal. Olha, muito que legal, bacana. muito Então, legal. Isso é para nossa importante, advocacia, show. além Até demais porque as afirmar- carreiras andam juntos Sim, pra gente. é parceiro. É acho que justamente isso. não Não são parceiros. estamos falando de instituições antagônicas, e sim instituições parceiras, todo mundo quer o melhor trabalho. Inclusive, isso aí dá respaldo para o nosso trabalho. Maravilha. Ajuda muita gente. Então, a iniciativa é muito importante. Parabéns aí para a Ordem. Maravilha. A gente chega ao final do programa. Agradeço a todos que ficaram com a gente. Se tiver sugestão, pode mandar. Porque o que não faltam são especialistas aqui, principalmente em Ares e região, para trazer os temas de qualidade e de relevância para toda a sociedade. Muito obrigado. Lembrando, todo sábado tem reprise dos programas semanais. Domingo, a partir das 15 horas, outro reprise. E a gente está aqui sempre com as portas abertas, tá? Major, doutor Diego. Tendo novidades, falam, a gente marca o programa e vem levar para a sociedade. Um grande abraço a todos. O programa Bate-Papo das 6 é de quarta a sexta, mas só a quinta é da lei.